Hello guys, hello Jacira, how are you? Hello everyone. Hey Lu, Gabriela. Hello Heloísa, Cris. Boa tarde. Hello Lari. Boa tarde, hello. Hello you guys. Hi Shona, how you doing? Hi Anna. How are you guys? Are you guys okay? Hello. Hey lady, how are you? Hello. Hi Mateus, welcome. Hello. What's your name? Alguém cantou aí? Sup, sabia? Sup. Hey Noel da Influx Mafra. Hello. Mateus, boa tarde. Hey, that's good, Marina. That's good. Hey, Cami, how are you? Mauro, hello, Mauro. Hello, pessoal da Influx Natal. Juliana da Influx Jardim das Américas, that's so cool. Yasmin, hello. Everton, hi. Julia, welcome, guys. Hello, Heloísa. Hello, Lenira, yo. I like that. Hey, you guys. Hello, Laís. Yay. Hello. Okay, say hello to us, Influx Colina do Tocantins. Hello, guys from Influx Colinas do Tocantins. That's really cool. Mateus said hello, Bru. Hello Gisele da Influx Mafra. Gente, essa escola é tão boa assim. Estou começando a começar nessa escola. Tenho dúvida se eu vou conseguir. Carol, você chegou. Se você tem dúvida se você vai conseguir, a live de hoje vai te ajudar muito, ok? Vai te ajudar muito. E essa escola é boa sim, pode confiar, com certeza. Hello, guys, a Inflexão José dos Pinhais. Hi, Léo Paixão, Esther. Hey, Diego, how are you? Alonzi, yes, you are a Doctor Who fan as well, huh? Hello. Oh, I'm from Campina Grande do Sul. That's amazing. Manaus, Laranjeiras, that's really nice. Hey, what are you guys doing these days? Off. Yeah, I've been working a lot. Somebody said off. There are no days off for me whatsoever. Hey there, let's go on board. Yes, let's go, Rafael. Alguém respondeu aí, vai na fé, amiga, essa escola é perfeita. Guys, vocês estão vendo que meu fone tá caindo, vocês não liguem, tá? Se eu ficar mexendo aqui nele, eu tô tentando ajeitar para ele não cair mais. Hey, guys, from Influx Jundiaí, Influx João Pessoa. Hello from Mato Grosso, that's really cool. Quero viajar para Miami com a Influx, that's really cool. Esse é o nosso intercâmbio, né? Nós temos um intercâmbio para Miami, sim. Influx Prudentópolis. Hey there, Ju. Hi guys from Influx Itajaí, how are you? A Julie falou, eu amo Influx, não me arrependo de estudar nela. Oh, that's really cool, thank you. Marlon, hi there, hi. Marcela, hello. Ituramã, em Minas Gerais, that's really nice. Ok. Jaqueline from Influx Jaguapitã. Hey, Vitor, saying hello. Send kisses to Influx Presidente Prudente. Kisses. Influx Presidente Prudente. That's really cool. Hey, Bruno from Salvador, Bahia. Welcome, Bruno. Influx Cidade Jardim from Minas Gerais. That's really cool. Floripa Ingleses. Gui saying hi. Hi, Gui. Hi, guys from Jundiaí. Hello, my name is Susana. Nice to meet you, Susana. Welcome to our live. I love Influx. Oh, and Influx loves you guys. Yes, from Influx Xaxim. That's really cool.
Suzana, eu sou brasileira. Me too, I'm also Brazilian. A Lu tá perguntando se a gente vai falar sobre o intercâmbio. Não nessa live especificamente, a gente não vai falar sobre o intercâmbio. Mas, Lu, você pode mandar uma mensagem no direct pra gente, que a gente entra em contato com você para falar tudo sobre o intercâmbio, pode ser? Hey, Feira de Santana em Bahia, that's really nice. Welcome, guys. Laís saying hello. Hello. Influx Campo Grande here, that's amazing. That's really cool. Influx Três Passos, Rio Grande do Sul. Influx Buritis, I love Influx. Oh, that's so cool, and Influx loves you guys. Les Snow Valley was amazing. Yes, right? Everybody loves the immersion program. It's really cool. Hello, teacher, Influx Palhoça. Hi. Hi, Influx Campo Grande. That's really cool. Alziane saying hi, hello, Influx Pinhais. Guys, a gente já vai começar. Deixa eu ver aqui. Já tá no horário da gente começar. Então tem bastante gente entrando ainda. Mas, guys, fiquem à vontade para mandar comentários, tá? A gente vai conversando aí ao longo da live. A Lavínia saying hello, hello. Ok. Hi. Legal, gente. Então, para todo mundo que está entrando na nossa live de hoje, a gente falou aí no nosso Instagram e no nosso Facebook sobre aprender através de Chunks of Language. O que é aprender através de Chunks? Como é que a gente faz isso? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje nessa live. Eu quero já falar desde o começo para vocês que tudo que a gente vai falar nessa live é muito importante e extremamente valioso. É um conteúdo que vai fazer muita diferença na vida de quem estuda inglês, na vida de, na verdade, qualquer pessoa que gostaria de aprender um novo idioma. Então, tudo que a gente vai falar aqui, se você conseguir colocar em prática, isso pode ser um divisor de águas na sua vida de estudante de inglês. Então, se você conseguir colocar em prática, pouco a pouco, tudo aquilo que a gente vai falar aqui, tudo que nós estamos falando aqui, isso vai mudar completamente a tua forma de entender a língua inglesa, a tua forma de entender como estudar inglês e falar inglês. Então, guys, se vocês conseguirem colocar em prática isso que a gente está falando, isso que eu vou conversar com vocês na live, vocês vão se tornar estudantes autônomos na língua. O que significa ser um estudante autônomo? Ser um estudante autônomo significa que você pode ser independente. Você vai ser independente na língua. Então, quando você assistir um filme em inglês, você consegue aprender inglês. Quando você ouve uma música em inglês, você consegue aprender através da música. Quando você assiste um seriado, você consegue aprender através do seriado. Então, você se torna independente. Independente da metodologia que você estuda, independente da escola que você estuda, se você conseguir colocar em prática o que a gente... Hello, voltou? Então, se você conseguir colocar em prática tudo que a gente está falando aqui, isso vai fazer toda a diferença no seu aprendizado, certo? Então, gente, é claro que o que eu vou contar aqui para vocês não é uma coisa que é super fácil de colocar em prática, porque, na verdade, aprender uma segunda língua não é uma coisa super simples, não é um processo que acontece do dia para a noite. Exige muita dedicação, exige muita prática, exige que você repita muitas vezes. A gente falou sobre isso na live passada, mas vocês vão ver que isso faz toda a diferença. Então, claro que não é fácil, mas vale muito a pena se você conseguir colocar tudo isso em prática. E afinal de contas, né, gente, a gente está vivendo um período super... é um período muito diferente, né, no Brasil e no mundo.
E quando a gente sair desse pós-crise, desse pós-coronavírus, a gente precisa estar todo mundo preparado. Agora imagina você falando inglês, imagina você conseguir aprender inglês mais rápido para dominar o idioma e estar preparado aí para tudo que você precisa. Imagina você falando inglês. Eu gosto daquele meme que fala assim, um dia eu vou falar inglês tão bem, que eu vou estar falando inglês o tempo todo e as pessoas vão estar assim, nossa, não estou entendendo o que você está falando, porque você está falando tudo em inglês, e eu vou falar, nossa, é verdade, eu estou falando tudo em inglês mesmo. Então, imagina você nessa situação. Guys, a forma que você aprende inglês faz muita diferença nesse sentido. Então, pensa nos seus objetivos aí e tudo que o inglês pode trazer para você. Eu tenho certeza que o que eu vou falar na live para vocês hoje vai fazer muita diferença, tá? Gente, então, eu vou começar já fazendo algumas perguntas importantes para você. Para todos vocês aí que estão assistindo e que tenho certeza que querem dominar o inglês. Quando alguém falou assim, eu tento de tudo, alguém até comentou aqui, mas não consigo falar inglês muito bem. Isso eu ouço com muita frequência. Eu tenho contato com muitos alunos e eu ouço isso com muita frequência. Puxa vida, eu tento falar e não consigo. Então, eu estudo inglês, já faz anos que eu estudo e eu não consigo falar. Guys, eu tô vendo algumas pessoas estão falando que tá baixo. Eu vou tirar esse microfone e eu vou falar nesse microfone aqui. Vocês me dizem se vocês estão me ouvindo bem, tá melhor? O que vocês acham? Assim tá melhor? Que o pessoal tá dizendo, verdade, teacher, tá melhor assim? Assim tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tirei o fone porque eu vi alguns comentários aí dizendo que tá baixo. Melhorou? Legal, Nath, obrigada. Luiz falou que melhorou também. Melhorou? Maravilha. Então, esse fone tava me incomodando de qualquer forma, porque ele não tava parando no meu ouvido. Então eu vou tirar esse fone. Obrigada aí, o pessoal tá dizendo que tá melhor. Então, adiós, fone de ouvido e microfone que tava me atrapalhando de qualquer forma. Então, thank you guys, thanks. Tá? Então agora estamos sem, ok? Que bom que melhorou, todo mundo me ouvindo bem? Alright, that's great. Tava de qualquer forma me incomodando, não tava parando no ouvido. Melhorou 100%, bem melhor. Alright, that's awesome. Então vamos lá. Vou continuar assim, pode deixar. Ok. Guys, então, o que eu gostaria de trazer alguns questionamentos aqui pra vocês. Ó, tem alguém que falou assim, eu nunca consigo falar inglês, eu tento, mas não consigo. Então, eu sei que muitas vezes eu ouço pessoas que querem aprender inglês que me falam assim, poxa vida, Bruna, parece que eu estudo e na hora de falar eu travo. E aí parece que eu faço várias listas, eu faço listas de phrasal verbs, eu estudo a lista dos verbos no passado, eu faço lista de preposições, eu faço lista de vocabulário de palavra, e aí parece que na hora de montar a frase, eu simplesmente não consigo montar, eu fico travado, não vai pra frente, e assim, parece que, alguém falou assim, eu consigo entender mas eu não consigo formar frases. Isso é super comum. Alguém fala, eu tenho vergonha de falar inglês. E a vergonha, ela geralmente tem a ver com a questão de que a gente não sente segurança. E quando a gente não sente segurança de falar, e aí a gente fica com vergonha mesmo, né? Então, assim, as pessoas até me dizem assim, alguém falou assim, eu tenho dificuldade em entender. Isso acontece bastante. Quem fala rápido, eu não entendo. Então, isso é uma coisa que a gente ouve bastante. De, por exemplo, parece que eu estudo, e aí a hora que eu vejo um filme, a hora que eu assisto um seriado, a hora que eu ouço uma música, parece que eu simplesmente não consigo entender. Então, assim, o que fazer? Até alguém perguntou ali, a Débora falou, o que fazer? O Eliozive falou, eu não tenho vergonha, which is great.
A Tayana tá perguntando qual é o primeiro passo. E é exatamente isso que a gente vai falar, Tayana. Como que resolve isso? Qual que é o primeiro passo para resolver? Primeiro, para a gente entender como consertar isso, é importante entender por que isso acontece. Então, assim, por que a gente trava? Por que a gente não consegue entender? Por que a gente não consegue montar a frase? Por que parece que a gente estuda e não evolui? Então, alguém falou ali, eu tenho vergonha. E mais gente tá falando, eu tenho vergonha de falar. Então, assim, geralmente isso acontece porque a gente não tem segurança. E se a gente não tem segurança é porque realmente o estudo não tá super consolidado. E aí o que acontece, gente? Quando a gente começa a aprender inglês, isso é uma coisa que tá já no Brasil inteiro, desde que o mundo é mundo. Quando a gente começa a aprender inglês, de forma geral, o que a gente faz? A gente faz lista de palavras. Então, assim, a gente faz lista de vocabulário, a gente faz lista de phrasal verbs, a gente fica estudando as preposições. Eu vejo os alunos decorando os verbos no passado. Ou então assim, eu vou aprender as regras da gramática. Eu vou aprender todas as regras gramaticais. Então isso, quem participou da primeira live, lembra que eu falei de sistema 1 e sistema 2. E aí o que acontece? O nosso sistema 2, que é lazy, que é preguiçoso, ele quer que a gente memorize palavras soltas. Ele quer que a gente memorize listas de phrasal verbs, listas de preposição, ou que assim, memoriza a lista dos verbos no passado. Então, de forma geral, a gente é sempre levado a estudar dessa forma. Mas ninguém nunca falou pra gente o que são chunks. Não é verdade? Quando a gente começa a estudar inglês, parece que ninguém fala disso. Ninguém fala o que são chunks of language. Então, pode ser... chunks, na verdade, é o nickname. É o apelido de chunks of language. Esse é o termo completo, né? Esse é o termo inteiro. Chunks of language. E a gente começa a estudar inglês e ninguém fala pra gente de chunks of language. E claro, existem várias formas da gente aprender inglês. Isso é fato, existem várias metodologias. E as metodologias, de forma geral, alguém tá ali... Taina, eu vou falar exatamente isso, como melhorar a forma de aprendizado. Eu vou chegar exatamente nesse ponto, qual é a melhor forma de estudar e como estudar, tá? A gente vai chegar exatamente aí na tua pergunta. Então, assim, a gente sabe que existem várias formas de aprender inglês, existem vários métodos, e os métodos, gente, eles, de forma geral, são criados a partir de uma abordagem de ensino. A abordagem de ensino que trabalha com chunks of language, é a abordagem lexical, the lexical approach, ok? Quem sabe como escrever aí lexical approach, digitem aí pra gente nos comentários. Pra quem não sabe o que é o lexical approach, pode pesquisar isso depois, ok? Então, a abordagem que trabalha com chunks of language, que é a abordagem lexical, the lexical approach, foi criada por um filósofo e linguista inglês, Michael Lewis. E o Michael Lewis diz o seguinte: quando a base de uma língua, o fundamento de uma língua é vocabulário. Então a gente não consegue fazer muita coisa em termos de linguagem, a gente não consegue falar se a gente não tem vocabulário. Eu tenho certeza que vocês concordam com isso. É impossível você falar uma língua se você não sabe vocabulário nessa língua, certo? E o Michael Lewis, ele fala sobre a abordagem lexical, ele é o criador dessa abordagem, e para quem não sabe, a palavra lexical, abordagem, né? Lexical approach, léxico significa vocabulário, ok? Léxico, lexis, significa vocabulário.
Mas o Michael Lewis, na abordagem lexical, ele diz o seguinte: vocabulário não é somente palavras soltas. Vocabulário não é um monte de palavras. Pelo contrário, ele diz o seguinte: cerca de 80% do vocabulário que a gente tem armazenado na nossa cabeça está em formato de chunks of language. E que somente 20% do que a gente tem armazenado em termos de vocabulário na nossa cabeça é em formato de palavras soltas. Então pensem no seguinte: a gente estuda um monte de palavras soltas, mas quando a gente precisa falar, a gente dificilmente vai falar palavrinhas. A gente vai falar chunks, a gente vai usar combinações de palavras. Então, o que alguém perguntou aí, então o que é um chunk? O que são chunks? A gente falou nas outras lives, e eu vou repetir aqui, que chunks são combinações de palavras. São palavras que geralmente andam juntas, palavras que frequentemente aparecem juntas. É como se você pensar naquele ditado, me diz com quem anda que eu te direi quem és. É mais ou menos por aí. As palavras, elas não andam sozinhas, elas andam juntas. E essas palavras, essas combinações de palavras que aparecem com muita frequência na língua, é o que a gente chama de chunks of language, que é o que a gente chama de chunks. Então é isso que o Michael Lewis diz na abordagem lexical, que todo mundo que aprende uma língua, que aprende inglês, deve sempre estar inclinado a aprender chunks ao invés de aprender palavras soltas. Existem vários estudiosos da abordagem lexical aqui no Brasil. Eu, pessoalmente, conheço 2 que admiro demais o trabalho. Então, quem quiser saber também sobre pessoas que falam sobre lexical approach, tem o Ron Martinez. O Ron Martinez é um grande estudioso da abordagem lexical. Ele tem livros, ele é professor universitário, ele fala muito dessa abordagem, Ron Martinez. Se alguém quiser escrever o nome dele aí nos comentários para o pessoal pesquisar depois, ok? E também o Denilson de Lima. Eu não sei se o Denilson está nessa live aqui, eu não vi ele entrando ainda hoje, mas o Denilson, ele é do Inglês na Ponta da Língua. Não sei se todo mundo conhece o Inglês na Ponta da Língua, que é Isso, legal, o pessoal escreveu ali. E também o Denilson de Lima. Quem conhece o Denilson, por favor, coloca o nome dele aí, para depois quem quiser pesquisar. O Denilson é um super estudioso da abordagem lexical aqui no Brasil, e ele é do site e da página Inglês na Ponta da Língua. Então, quem quiser também procurar esse pessoal, pode procurar. Alguém fala, o Denilson é incrível, com certeza, do Inglês na Ponta da Língua. Legal, muito bom. E vou fazer uma propaganda minha aqui também. Na semana passada, o pessoal perguntou, a Teacher tem Instagram? Tenho sim, eu tenho um Instagram que é Bruna Yubel. Se alguém souber soletrar meu nome aí, coloca pra mim, por favor, Bruna Yubel. E lá também eu tô falando bastante sobre abordagem lexical, a melhor forma de aprender. Eu falo também, dou dicas de inglês, tudo aquilo que a gente faz no blog da Influx, eu divulgo lá na minha página também. Então, quem quiser também me seguir lá, aqui no Instagram, o meu perfil é Bruna Yubel, ok? Então, beleza, muito bom. Gente, então, se o Denilson estiver por aí, pode mandar um oi, tá, Denilson? Pra gente mandar um oi aí pra você também. Eu não vi ele entrando ainda hoje. Thank you, guys. Thank you very much. Então, assim, voltando ao nosso assunto de chunks of language. Guys, poucas pessoas sabem trabalhar dessa forma, poucas pessoas têm acesso a abordagens que são... poucas pessoas têm acesso a métodos que trabalham com a abordagem lexical, que é a abordagem dos chunks, que é a abordagem do vocabulário em inglês. E aqui, gente, eu gostaria de ensinar para vocês mais sobre essas combinações de palavras, sobre esses chunks of language. Então, alguém perguntou ali no começo, né? Como começar? Como ir atrás disso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês entenderem exatamente
que os chunks eles acontecem em qualquer língua, tanto no português quanto no inglês. Então vamos pensar na palavra em português, vamos pensar na palavra porta, ok? A palavra porta em português. Muita gente já sabe que eu tenho uma filhinha bilíngue, a Zara, de 2 anos. Ela fala inglês e fala português super bem. E eu gosto de usar o exemplo dela porque faz muito sentido com o que a gente aprende, como a gente precisa aprender a nossa segunda língua, que é o inglês também. Então vamos pensar na palavra porta. A Zara, por exemplo, ela conhece a palavra porta, certo? Mas eu nunca ensinei pra ela assim, olha, porta, janela, livro, mesa, computador, celular. A gente dificilmente fala essas palavras simplesmente dessa forma, simplesmente porta, certo? Não faz sentido nenhum falar porta. No entanto, tem algumas combinações que a gente fala com muita frequência. Então, por exemplo, a gente fala... vamos pensar aí, independente da classe gramatical da palavra, o que a gente geralmente fala com a palavra porta? A gente fala, abre a porta, fecha a porta. Abre a porta pra mim, fecha a porta, por favor. A gente fala, tranca a porta. Ou eu falo, tem alguém na porta. Eu falo, a porta do quarto, fecha a porta do quarto. A porta da geladeira. A porta dos fundos. Eu posso falar, segura a porta pra mim, por favor. Segura a porta aberta, faz favor. Eu falo o trinco da porta, a chave da porta. Então, veja que quando eu, por exemplo, converso com a Zara, eu falo pra ela assim, ok, Zara, abre a porta pra mim. Fecha a porta agora. Tá na porta, veja lá se tá atrás da porta. Tá atrás da porta do quarto. Mãe, fecha a porta, alguém falou ali. Guys, então, vamos pensar nessas combinações. Essas combinações, elas são um tipo de chunks. É um tipo de chunks of language, que se chama collocations, ok? Então, eu vou ensinar para vocês alguns collocations em inglês, para vocês entenderem que a mesma coisa que acontece no português, acontece em inglês também. Eu vou colar aqui, tá, gente? Eu anotei esses collocations que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, vocês sabem, por exemplo, que eu posso falar, abre a porta para mim. Então, abra a porta, você pode abrir a porta, é um collocation muito comum. Então, ao invés de aprender a palavra porta, eu aprendo open the door. Open the door, que significa abra a porta. Então, open the door, please. Or, can you open the door, please? E aí eu preciso aprender também que fechar a porta é close the door. Então, close the door, please. Can you close the door? Certo? Eu posso falar, tranca a porta. Tranca a porta, lock the door. Ok? Lock the door. Então, can you lock the door, please? Então, um collocation comum, lock the door. E aí você tem que anotar isso, né? Você aprende a palavra porta, aí você tem can you open the door? Can you close the door? Can you lock the door, please? A gente pode falar, por exemplo, slam the door. Slam the door. Alguém sabe slam the door? Slam the door significa bater a porta, ok? Bater a porta, slam the door. Então, a partir do momento que eu sei esse collocation, que é slam the door, eu posso falar, por exemplo, don't slam the door. Don't slam the door, please. Então, não bata a porta, por favor. Então, veja, ao invés de eu aprender somente a palavra porta, eu busco tudo que aparece com a palavra porta. Tem várias palavras ali, tem gente falando, slam the door. É isso mesmo, bater a porta. Tem algumas, shut the door, a Angie colocou ali também, né, que shut the door também pode ser fecha a porta, com certeza, shut the door. Slam the door, please. Então, alguém pedindo para bater a porta, ok. Mas veja, a partir do momento que você sabe open the door,
close the door, lock the door, unlock the door, pode ser também. Você pode aprender algumas combinações, como por exemplo, porta do quarto. Então, que seria bedroom door. Esse também é um collocation. Então, bedroom door. A porta dos fundos. Alguém sabe a porta dos fundos? Back door, certo? Back door. A porta da geladeira. Fridge door. Ok? Fridge door. Então, veja, a gente já sabia alguns collocations lá que era can you open the door? Agora eu posso falar também can you open the bedroom door? Can you open the back door? Can you lock the bedroom door? A porta dos fundos, the back door, certo? Alguém falou knock on the door. Excelente. Isso, eu falei isso mesmo, Larissa. Don't slam the door. Isso mesmo, que é não bata a porta. Don't slam the door, please. Ok? Alguém comentou ali, knock on the door. Esse é um collocation excelente, que é knock on the door, que é bater na porta. Todo mundo lembra da música do knock, knock, knocking on heaven's door, né? Que é o batendo na porta do céu, né? Então, knocking on the door. Eu posso falar, alguém tá batendo na porta. Somebody's knocking on the door. Somebody's knocking on the door. Então, knock on the door é bater na porta. Então, o pessoal tá cantando aí. Então, isso é bater na porta. Então, veja, a partir do momento que você aprende uma palavra como door, que é uma palavra solta, precisa necessariamente aprender o que combina, o que vai junto com essa palavra, ok? Então, deixa eu ver se eu trouxe os exemplos ali pra vocês. Eu falei pra vocês da porta da geladeira, que é the fridge door, or the refrigerator door, the fridge door, né? Então, fridge door, eu posso falar, can you open the fridge door? Can you close the fridge door? Don't slam the fridge door. Gente, então veja que a partir desses collocations, a gente consegue já aprender muito mais vocabulário. Isso vai fazer com que você aprenda de forma muito mais rápida e de forma muito mais efetiva. Então, ao invés de fazer lista de palavras soltas, você pode pensar numa palavra que você aprendeu e você vai atrás de procurar tudo que combina com ela. Lembrando, o nome desse tipo de chunk é collocations, ok? Collocations. Collocations é o nome desse tipo de chunk, ok? Guys, então eu vou falar para vocês sobre mais alguns tipos de chunks, ok? Sorry. O segundo, tô fazendo, olha só que linda essa garrafa, gente. O segundo tipo de chunk que eu vou ensinar para vocês aqui são frases fixas, ok? Alguém falou, como fala fecha a porta da cozinha? Ótima pergunta, ok? Como fala fecha a porta da cozinha? Close the kitchen door. Close the kitchen door, ok? Open the kitchen door, close the kitchen door. Don't slam the kitchen door. Não bata a porta da cozinha, ok? Guys, o segundo tipo de chunks que eu vou ensinar para vocês é o que a gente chama de frases fixas. Então, os collocations são aquelas são aquelas combinações de palavras, e frases fixas são aquelas frases que são muito usadas por nativos da língua. São frases que, de forma geral, são usadas dessa forma e você não precisa ficar pensando em mudar nada nessa frase. Isso acontece também em português. Então, em português eu falo, oi, tudo bem? Isso pode ser uma frase fixa. Eu posso falar, obrigada, de nada. Então, quando alguém fala obrigada, você fala de nada, são frases fixas, elas são geralmente ditas dessa forma. Em inglês, a mesma coisa acontece. Então, quando você presta atenção, que tem algumas frases que elas são sempre ditas assim. Elas são tão usadas, que elas meio que se tornam uma só palavra. Elas se tornam uma palavra só. Olha só que interessante. Alguém falou assim, eu tenho dificuldade de ouvir.
é porque às vezes a gente tenta ouvir cada palavrinha, uma palavrinha de cada vez. E aí o que acontece? Quando a gente ouve uma frase fixa, o que vai acontecer? Eu ouço uma frase fixa... Ok, voltou, eu sei que caiu um pouquinho, né? Gente, então, as frases fixas, elas soam como uma só palavra, como uma coisa só. Então, esse é um chunk, é um tipo de chunk que se chama frase fixa. Fixed sentences, ok? A fixed sentence é uma frase fixa, aquela que é super usada e que você tem que entender que essa frase, ela é uma coisa só. Ela é como se fosse uma só palavra na língua, ok? Então, eu vou mostrar para vocês algumas frases fixas em inglês. Eu comecei a live falando assim, hello guys, how are you? How are you é uma frase fixa da língua. It's a fixed sentence. É uma fixed phrase. Fixed sentence, ok? Por quê? Porque ela é sempre dita dessa forma. Ela é tão usada, que todo mundo fala, how are you? Alguém falou, o pessoal da Influx Itajaí, hello guys, falou, nice to meet you. Nice to meet you é também uma frase fixa. Ela é tão usada dessa forma que a gente simplesmente fala como se fosse uma palavra só. Nice to meet you. Vou dar mais um exemplo para vocês. Anotem aí quem sabe falar essa frase. What do you mean? What do you mean? Alguém perguntou quanto tempo você demorou para dominar o inglês? Guys, essa é uma pergunta que a gente pode falar mais sobre isso depois. Eu fiz intercâmbio, eu morei fora, mas assim, grande parte do inglês que eu aprendi foi no intercâmbio e eu continuo aprendendo inglês sempre agora, né? Aprendo sempre. Legal. Então alguém falou, vamos voltar aqui no nosso assunto que é frases fixas. Então, o Ricardo falou Merry Christmas. Merry Christmas é Feliz Natal. As pessoas geralmente falam isso. Então, what do you mean significa como assim? O que você quer dizer? Como assim? What do you mean? What do you mean? Essa é uma frase fixa da língua. Então, se você aprende essa palavra, essa frase fixa, como se fosse uma palavra só, quando você ouvir, você vai ter muito mais facilidade e você não precisa montar essa frase na hora de falar. Você não precisa ficar assim, como eu falo como e como eu falo assim. Não, você sabe que como assim, em inglês é what do you mean? Ok? What do you mean? Então, gente, se vocês pensarem dessa forma, que eu não preciso montar palavra por palavra na frase, eu aprendo esse chunk por completo, what do you mean? Isso vai ficar muito mais fácil. Eu tenho mais alguns exemplos para vocês aqui, deixa eu pegar. Super simples. Go figure. Quem conhece esse? Go figure. Quem consegue escrever aí pra gente nos comentários. Go figure pode ser também uma frase fixa da língua. A fixed sentence. Go figure significa vai entender. Vai entender. What do you mean? Tá certinho. Tá certo, Renatinha perguntou, ok? Então, go figure. Obrigada, Ícaro. O Ícaro escreveu ali pra gente. Go figure significa vai entender. É uma frase fixa da língua. A gente não precisa ficar pensando em montar essa frase, porque ela é como se fosse uma palavra só em inglês. E aí, quando você ouve go figure, você já sabe que significa vai entender. É super simples. I'm sorry. I'm sorry. Que é desculpa, sinto muito. I'm sorry, ok? Eu posso falar também, por exemplo, just a second. Just a second. Ok? Just a second, né? Espera um minutinho, só um minuto. Só um segundo. Just a second. Eu aprendo isso como se fosse uma palavra só. E a partir do momento que eu entendo que isso é uma coisa só, isso é um chunk, eu já consigo... Alguém falou, I appreciate it. Essa é uma boa também, né? I appreciate it, que é um obrigada, né? Também. Então, quando eu falo I appreciate it, significa obrigada.
ou alguém mais está falando I'm sorry, what's up? What's up também pode ser uma frase fixa da língua. Just a second, just a minute. Of course, ótimo. We broke up, that's excellent, Sabrina. Sorry, just a second. Tá ótimo, veja, a gente tá juntando ali, inclusive, 2 pequenos chunks, né? I'm sorry, just a second. Então eu não preciso montar a frase palavra por palavra. Eu monto chunk por chunk. E aí eu não preciso, aí eu não travo na hora de falar. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Que como eu já sei a frase, como a frase inteira é como se fosse uma palavra pra mim, já tá no meu sistema 1, a frase inteira como se fosse uma só coisa, uma palavra só, eu falo muito mais rapidamente. Alguém perguntou, how old are you? Is it an example? Com certeza, Daniel, how old are you? É um ótimo exemplo disso. Então, a gente fala, how old are you? Hey, let me ask you, how old are you? Então, eu penso nessa frase como uma frase fixa, eu não preciso ficar juntando palavrinha por palavrinha. Guys, então, essas são as frases fixas. Um ótimo tem algumas pessoas que sempre perguntam pra mim, e as expressões idiomáticas e os ditados populares? As expressões idiomáticas e os ditados populares também são exemplos de frases fixas que são sempre usadas dessa forma, que são muito ditas dessa forma. A gente pode fazer uma live depois sobre isso, mas, por exemplo, um ditado popular em inglês que é sempre dito assim, an apple a day keeps the doctor away. Quem sabe essa? An apple a day keeps the doctor away. Que significa que, assim, não existe uma tradução literal para isso, né? Não existe uma tradução literal, mas significa assim, que se você come uma maçã por dia, você não precisa ir no médico com frequência. É tipo, maçãs são saudáveis, né? An apple a day keeps the doctor away. Então esse é um exemplo, por exemplo, de frase fixa, que são os provérbios, as expressões idiomáticas também entram aqui nesses tipos de chunks, mas a gente vai falar mais sobre isso numa próxima live. Alguém falou melhor prevenir do que remediar? Com certeza! Lid, obrigada, essa é uma ótima equivalência. Eu até não tinha pensado nessa equivalência excelente. Mas, gente, eu gostaria de falar para vocês sobre o nosso último tipo de chunk da live de hoje, que são frases semifixas. As frases semifixas, gente, são aquelas frases que permitem alteração dentro dela. Então, aqui no nosso Instagram, a gente fala bastante sobre as frases semifixas nas nossas postagens. Muitas das nossas postagens, a gente traz as frases semifixas, que são aquelas semi-fixed sentences, tá? In English, you guys, semi-fixed sentences, que são aquelas frases que você pode trocar informações dentro dela. Então, eu vou dar um exemplo super simples, tá? Um exemplo super simples que seria What's your name? Então, What's your name é qual o seu nome? Mas vamos pensar que também se a gente trocar o your dessa frase, se eu pensar What's name? Eu posso falar What's your name? Eu posso falar qual é o nome dela? What's her name? Qual é o nome dele? What's his name? Eu posso falar qual é o nome da sua mãe? What's your mother's name? Qual é o nome do seu namorado? What's your boyfriend's name? Então veja, o que a gente consegue fazer? Trocar informações dentro de uma frase. Se você entende esse conceito de frase semifixa, você consegue aumentar o seu vocabulário de forma muito significativa. Porque a partir de uma só frase, você consegue criar várias outras. Então, alguém até falou ali, né? What's your mother's name? What's your boyfriend's name? What's your cousin's name? What's your teacher's name? What's her name? What's his name? Então, a partir de uma só frase, a gente consegue criar várias. Então, isso faz com que você amplie seu vocabulário de forma muito significativa. Eu vou dar um exemplo com o tempo verbal. Então, vou dar um exemplo com o tempo verbal present perfect, ok? Então, veja,
eu posso falar, por exemplo, em português, tá? Alguma vez você já? Então eu posso falar, por exemplo, alguma vez você já foi pra Paris? Alguma vez? Você já viu esse filme? Você já comeu comida japonesa? Você já comeu sushi? Você já foi no novo shopping? Eu posso fazer várias perguntas, né? Você já pulou de paraquedas? E aí, gente, esse alguma vez você já, em inglês, é have you ever, ok? Have you ever. Tem já um pessoal falando ali have you ever, muito bom. Esse have you ever é o alguma vez você já. Então, se você sabe que isso é um chunk semifixo, você consegue criar vários outros agora que combinam com esse. Então, olha só. Alguém falou ali, have you ever eaten Japanese food? Você já comeu comida chinesa? Você já foi para Paris? Alguém já escreveu ali. Have you ever been to Paris? Have you ever been to China? Então, veja, se a gente pode falar have you ever been to? Que significa alguma vez você já foi? Alguma vez você já esteve? Então, have you ever been to China? Have you ever been to Paris? Have you ever been to the United States? E o clássico da música, eu tava esperando alguém escrever. Have you ever seen the rain? Com certeza. Have you ever seen the way? Have you ever seen the rain? I'm sorry. Então, gente, eu posso trocar essas informações na frase e criar várias outras. Então, veja, e quem se enrola e não consegue falar? Kátia, para não se enrolar, precisa aprender o chunk. Porque se você tentar montar palavrinha por palavrinha, alguma vez você já foi para Paris, isso vai demorar muito tempo, ok? Isso vai demorar muito. Então você aprende o chunk, ok? Você aprende o chunk e entende que esse, por exemplo, é um chunk semifixo. Eu lembro de um que é muito bom, que é Can you pass me the... E aí coloca um please no final. Can you pass me the significa pode me passar o... E aí a gente pode completar. Você pode me passar o sal, por favor? Can you pass me the salt, please? Can you pass me... Can you pass me that book, please? Você pode me passar aquele livro, por favor? Você pode me passar aquilo, por favor? Can you pass me that, please? Então, se você entende, can you pass me the pen or that pen, right? Can you pass me the pen, please? Você me passa essa caneta, por favor? Can you pass me, please? Então, alguém já escreveu ali, né? Can you pass me the ketchup, please? Excelente, você me passa o ketchup, por favor? Gente, então, entendendo que isso é um chunk semifixo, você vai conseguir, com certeza, ampliar o seu vocabulário de forma muito significativa. E aí a gente sabe que você está caminhando para o domínio do inglês, porque só é possível dominar uma língua se você entende o vocabulário dessa língua. Mas tem que ter em mente que vocabulário não é um monte de palavrinhas, e sim chunks. Aqui na live, então, a gente falou sobre collocations, semi-fixed sentences e sobre fixed sentences. Esses são os 3 tipos de chunks que a gente levantou aqui. E se vocês colocarem isso, gente, se vocês conseguirem colocar essas informações em prática, eu tenho certeza que você vai estar caminhando cada vez mais próximo do seu objetivo de dominar o inglês. Mas precisa pensar dessa forma. Isso pode mudar a forma que você aprende inglês, isso pode mudar a forma que você entende inglês. Alguém falou ali, como se escreve chunk, alguém escreve ali, muito bom. Guys, então isso pode mudar a tua forma de estudar. Então coloquem isso em prática, ok? Busquem chunks, busquem os collocations, as frases fixas, as frases semifixas. A gente falou, né, do Denilson, ele ensina bastante sobre isso também, lá no Inglês na Ponta da Língua. Pode me seguir também no Bruna Jubel, o blog da Influx, o Instagram aqui da Influx. A gente está sempre em busca de ensinar vocês todos dessa forma. Então, busquem sempre, agora, a partir de agora, estudar dessa forma, porque isso é que vai fazer diferença no seu aprendizado.
E eu já gostaria de deixar um convite aqui para vocês para nossa próxima live, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 29, às 17 horas, ok? Horário de Brasília. A gente tá quase chegando no finalzinho, a gente tem só mais alguns minutinhos. Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês, a participação de todos vocês. O Edson falou, please answer me. Edson, desculpa, eu não vi a sua pergunta. I'm so sorry. Talvez a gente não tenha tempo de responder, mas você pode chamar a gente no... alguém já tá... O Daniel tá colocando outros tipos de chunks ali, né? Can I see your... Digo, um chunk semifixo, né? Can I see your passport, documents, cards? Excellent. Very good. Guys, so thank you so much. Tem músicas com frases fixas, semifixas? Sim, praticamente todas. Roberta, praticamente todas as músicas você consegue achar frases fixas, frases semifixas e collocations. O Ícaro falou, thank you so much for teaching us. Thank you so much for watching. Igor, alguma que a gente vai falar sobre abreviações, a gente pode pensar nisso. Guys, thank you so much. E eu espero todos vocês. Pode assistir de novo sim, Vera, vai ficar 24 horas no ar. E depois a gente salva lá no nosso canal do YouTube, ok? Where are you from? I'm from Curitiba, born and raised, ok? Alguém me perguntou, a Carla perguntou se não pode ser mais tarde, após as 18. Carla, como a gente tá nesse período de quarentena, eu vou confessar pra vocês que a Zara, minha baby, ela fica me esperando fora do apartamento, porque o apartamento é pequeno, e eu não consigo deixar ela pra fora tão tarde. So I'm so sorry. Por esse horário das 5 é o que a gente consegue fazer por enquanto, ok? So guys, thank you so much for watching. Tem várias pessoas ali dando tchau. Thanks, Bruna. Thank you. Thanks, Laís, for watching. Pessoal da Influx São Bento. Kalil. Thank you. Thank you, Kalil, for watching. Ok? Thanks, teacher. No problem. Ok? Guys, thank you so much for watching. Vai acabar nosso tempo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Hey, Vitor. And I'll see you guys next Friday, okay? I hope you had fun. I sure did. I hope you learned a lot. And count on us to speak English, okay? Thank you so much, people. Bye-bye. Thank you. Qual o seu Insta? Bruna Jubel. Awesome. Thank you, Diego. Thank you. Thank you, guys, from Influx Itajaí. See you, Everton. Thank you for coming. Ana, thank you. Bye, Lívia. Bye, Lucas. Isso, vai ser na quinta-feira, porque sexta-feira é feriado, ok? Então a live vai ser na quinta. Gabriel, bye, bye. Bye, guys, from Influx Jardim Camburi. Next Thursday. Hey, Luis. See you soon. Thank you, guys, from Influx Joinville. I'll see you guys. Bye bye. See you next Thursday. Eu fico ameaçando que eu vou desligar, mas eu não desligo, because it's so nice to talk to you guys. Bye. Alguém falou bye, teacher. Bye bye. Alziane, bye, Alziane. Bye, Júlia. Bye, Ivonete. Bye, Elo. Bye bye, Daisy. Hey, bye, Cláudia. Beijos. See you guys.